Bom dia, galera, boa tarde, boa noite, tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem aí, se cuidando, respeitando as medidas aí, né, de distanciamento social, né, mesmo se você estiver trabalhando, estagiando, fazendo cursos, né, sempre bom se prevenir. Bem, na aula de hoje, o que eu vou passar para vocês? Como criar gráficos, tá? Utilizando aqui os recursos do Excel, quando você aplica gráficos, facilita bastante o entendimento das informações que você tem. Então, como vocês podem ver aqui, nessa planilha, eu tenho resumo, ativo, passivo e patrimônio líquido. Não vou entrar em detalhes agora o que é cada um deles. Vou trabalhar só em cima das informações que nós temos, tá? Então, quando eu crio um gráfico, é para me representar essas informações. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é seleciono as informações, vou dar um clique aqui na guia inserir, tá? Grupo gráficos, vocês podem observar aqui que eu tenho algumas opções. Então, nesse caso, eu vou escolher gráficos recomendados. Cliquei aqui em gráficos recomendados. Ah, professor, mas o meu Excel não tem essa opção de gráficos recomendados, é só gráficos, não tem problema, tá? Nas versões atuais do Excel tem esse grupo aí, esse recurso que são os gráficos recomendados, desculpa. Só que assim, ao invés de eu escolher um gráfico recomendado, o que eu vou fazer? Vou vir aqui em todos os gráficos, vou escolher aqui um gráfico de área, só para a gente ter um exemplo, e eu vou escolher aqui o quarto modelo, tá? E aí eu vou dar um clique no OK. Simples assim, adicionei o meu gráfico, tá? Vou posicionar ele aqui embaixo da tabela. Após adicionar o gráfico e fiz os ajustes aqui no tamanho, eu tenho o título do gráfico, tenho uma escala, tenho uns desenhos que representam aqui o meu gráfico, série 1 e série 2, e aqui as outras descrições. Só que assim, eu consigo entender esse gráfico, a pessoa para quem eu vou apresentar esse gráfico, ela consegue entender. Então, o que vocês têm que ficarem atentos? O modelo de gráfico que você utiliza e a situação que você aplica esse gráfico, tá? Eu vou deixar esse modelo aqui do lado e vou fazer de novo. Seleciono as informações, vou na guia inserir, gráficos recomendados, tá? E agora sim eu vou utilizar um desses daqui. Então, tem um gráfico de barras, eu tenho um gráfico de barras empilhadas, aqui seria um gráfico de dispersão, mas para esse modelo aqui que eu tenho da minha tabela específica, não me mostra nada. Então eu vou pegar um gráfico aqui bem conhecido, que é o gráfico de colunas, tá? Ele é bem prático, então eu vou posicionar ele aqui do lado. Posicionei ele aqui. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou alterar o título do gráfico. Pelo amor de Deus, não imprima um gráfico com o título do gráfico, isso é horrível. O gráfico ele tem que ter um nome, tá? Então aqui no caso, eu vou colocar o nome de resumo do balanço, tá? Relacionado à contabilidade. Só que assim, observando essas cores tão horríveis, a parte branca eu não consigo achar, então eu vou formatar. Então cliquei aqui no gráfico, observa aqui em cima que aparece para você aí, ferramentas de gráfico, design e formatar. Se você não tiver com o gráfico selecionado, isso não aparece. Então você clica no gráfico, se atente a essas ferramentas, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar as cores. Como? Cliquei aqui, ó. Um clique, ele seleciona todas as colunas relacionadas ao valor. 2 cliques, tá? Cliquei novamente aqui, ele seleciona uma coluna apenas. Então assim, se eu tenho várias informações e para cada informação eu quero colocar uma cor, eu posso fazer desse jeito. Então vou clicar fora, cliquei aqui no primeiro, o que eu vou fazer? Página inicial, ferramenta preenchimento, e aí eu vou escolher uma cor. Outro detalhe, tomem cuidado com as cores que vocês estão utilizando no gráfico. Se você não sabe qual cor colocar, coloca o básico, o azul, um cinza, um preto, entendeu? Não façam desse jeito, ó, vermelho. E aqui o outro, vou pegar uma outra cor assim, verde. Horrível, tá? A não ser que sejam as cores da empresa. Então assim, tá com dúvida nas cores? Básico, tá? Então vou usar aqui, ó, um azulzinho, né, para representar uma parte. E o outro, eu posso usar um tom de azul mais escuro. Ou o preto. Vocês escolhem, tá? Eu vou usar aqui um tom mais escuro, certo? Outra coisa, podemos mudar o layout do gráfico. Então, quando eu falo em layout do gráfico, eu estou falando em aparência dele.
Então vou dar um clique aqui em Design. E observe esse botão aqui, ó, Layout rápido. Sim, para cada gráfico que você adicionar, você pode estar escolhendo um layout rápido, tá? Então vou passando o mouse aqui em cima, ó. E aí ele vai colocando ou removendo informações. Que nem nesse caso aqui, ó, ele coloca os valores, tá? Ó, colocou os valores da série 2. Então vou voltar aqui novamente, ó. Já esse modelo ele coloca o valor da série 1 e 2, mas ele tira o meu título do gráfico, tá? Digamos que eu vá utilizar esse valor aqui, esse exemplo. Então eu vou vir aqui, ó, adicionar elemento do gráfico. Eu posso estar adicionando tudo isso daqui, ó, todos esses elementos. Não se preocupe, eu vou explicar cada um deles aí no decorrer das nossas aulas. Então o que eu preciso agora? Título do gráfico. Aonde que eu quero? Sobreposto acima do gráfico. Então vou colocar ele aqui acima do gráfico. Então vou apagar aqui. Resumo do balanço, certo? Ah, não gostei das cores, não gostei do padrão. O que você pode fazer? Tá vendo esse botão aqui, ó? Alterar cores, ó. Conforme que você vai passando o mouse em cima, lembra quando eu falei, se tem dúvida sobre qual cor utilizar? Você pode vir aqui, ó. Tá vendo? Não vou alterar. E olha essa faixa aqui, ó, chamada estilos de gráfico. Lembrando que pertence a ferramentas de gráfico, categoria design. Se você não tiver com gráfico selecionado, não vai aparecer, tá legal? Clica no gráfico, design, estilos. Então, por exemplo, ó, conforme que você vai clicando, vai mudando os estilos de gráfico, tá? Então você clica aqui, ó, na setinha a mais. Olha só, esse daqui é legal, né? Diferente. Ó. Então assim, você pode escolher um estilo. Por exemplo, eu vou usar esse aqui, ó, preto. Só que tá vendo esses números aqui, ó? Tá sumido. Então o que eu vou fazer? Cliquei aqui nele, alterar cores. Posso mexer aqui nas cores. Posso mexer aqui no layout, tá vendo? Ó? Escolher uma série diferente. Ó, esse daqui já ficou melhor. Tá vendo? Então assim, eu tenho um gráfico que representa essas informações e não fica tão poluído. Beleza? Agora, gente, o que eu vou fazer? Vou vir aqui na planilha ativos, que é uma outra planilha. E aí eu vou selecionar isso daqui, ó. Tá? Essa primeira parte aqui que eu quero representar dentro do meu gráfico. Aqui eu vou colocar um item chamado de valor. Vou colocar aqui a mesma cor, branco. Vou pôr um negrito também, só para identificar. E eu vou selecionar isso daqui. Agora, vou mostrar para vocês como criar um gráfico com dois movimentos. Quais são eles? O primeiro eu seleciono, tá? E o segundo eu aperto a tecla F11. Isso funciona para todas as versões do Excel. Não está aparecendo nada, sim, por causa das cores. Clica aqui, ó, alterar cores. Olha lá o gráfico. Olha ele aí. Só que assim, não gostei dessas cores. Tá vendo? Ó, tá vendo? Transparente, azul, tal, preto. Só que o meu gráfico ele não tem título. Então vou vir aqui, ó, adicionar elemento ao gráfico. O que eu quero? Título do gráfico. Aonde? Acima, né? Tá aparecendo aqui, ó, o valor. Então vou apagar isso aqui. E esse daqui é o meu gráfico de ativos. Gráfico de ativos. Foi. Como esse gráfico eu fiz utilizando o recurso do F11, ele apareceu aqui em uma nova planilha. O que você vai fazer para colocar lá na planilha de ativos? Você clica aqui, mover gráfico. Atualmente ele está onde? Gráfico 6. Tá? Vou mudar. Objeto em. Ele não vai ficar em resumo. Eu quero que o objeto fique. Aqui você pode selecionar a planilha, tá? Então ele vai ficar aqui em ativos. Selecionei o destino, clique em OK. Então essa planilha ali, ó, o gráfico ele some. E aí eu coloco o meu gráfico aqui, certo? Galera, eu vou deixar aqui para vocês um documento anexado aí na descrição do vídeo, com algumas perguntas, alguns exercícios, tá? E na próxima aula vamos ver mais sobre gráficos e vamos trabalhar com tabelas dinâmicas e gráficos dinâmicos, beleza? Muito obrigado, deixa o seu like, o seu curtir e não se esquece de se inscrever no canal. Valeu, até a próxima!